Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical do Ministério de Ensino da Casa de Oração. Essa gravação ela é autorizada pela editora cristã evangélica e hoje a nossa aula é a número 4. Então, se você tem um livrinho aí, procura aí a aula número 4. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 3 do livro de Esdras, tá? Então, antes de começar a falar sobre o texto, eu queria fazer um breve resumo. Só para a gente se posicionar aí na história, no momento que Esdras começa a contar essa história, para entender onde tudo começou. Onde tudo começou? Começou no cativeiro babilônico. Acredito que todo mundo sabe dessa história, né? Aquele momento que o Império Babilônico entra na cidade de Jerusalém, que destrói as muralhas, destrói o templo, mata muitas pessoas, leva algumas pessoas cativas, né, para Babilônia, da nobreza. Entre essas pessoas está Daniel. Então essa história ela é contada também no livro de Daniel, né, nesse primeiro momento, que começa o exílio, né? Começa o cativeiro de Israel. É um período de 70 anos, como foi profetizado lá no começo, que esse exílio duraria 70 anos, e realmente ele durou de 70 anos. E nesse momento, nessa história, que começa com o Império Babilônico, outro império surge depois no mundo, né? Que é o Império Medo-Persa. Desse Império Medo-Persa surge o rei Ciro. Esse rei Ciro é o rei que vai fazer o decreto que diz que os israelitas poderiam voltar para Israel e reconstruir o templo em Jerusalém, né? É esse rei Ciro que é o rei descrito no final de 2 Crônicas e no primeiro capítulo de Esdras. É ele que escreve esse decreto e é através desse decreto que essa primeira leva de pessoas retorna para Jerusalém. São 3 retornos, né? 3 levas de pessoas relatada na Bíblia. A primeira é com Zorobabel. Ele traz uma galera, né? E esse pessoal começa a reconstrução do templo, primeiro pelo altar, depois pelas fundações. Aí um segundo momento vem Neemias. Neemias, ele reconstrói os muros. E o terceiro momento é que vem Esdras. Aí você me pergunta, mas que estranho, né? Porque Esdras, o livro de Esdras, ele vem antes do livro de Neemias. Por que isso acontece? Porque a Bíblia, ela não está escrita em uma ordem cronológica, tá? A ordem da Bíblia é temática. Então ela aborda os livros são abordados por temas, por blocos de temas, né? E não necessariamente de maneira cronológica. Porque se fosse de uma maneira cronológica, o certo seria primeiro vir um livro de Esther, depois de Neemias e depois de Esdras. Mas por que o livro de Esther? Se você lembra, o livro de Esther, ele conta que Esther casou com um rei que chamava Assuero. O outro nome desse rei Assuero é Xerxes I. E esse Xerxes I é o rei que antecede Artaxerxes, que é descrito aqui no livro de Esdras, né? Então esses livros eles são interligados, eles são contemporâneos, está acontecendo tudo junto, só que eles estão separados até por uma coisa didática, até acredito, né? Que Deus teve esse objetivo, porque é separado para a gente entender melhor, mas estava tudo acontecendo meio que no mesmo período, tá? Então primeiro é Neemias e depois Esdras. Esdras ele retorna no terceiro momento. O rei Artaxerxes é que permite a volta, tá? Tá, porque eu falei tudo isso? Justamente pra gente se posicionar aí, pra gente entender em que momento que essa história começa, né? Porque agora a gente vai falar sobre o altar que é levantado. Primeiro momento que o povo de Israel chega, eles levantam primeiramente o altar. Só pra gente saber, porque aqui fala assim, ó, no primeiro versículo do capítulo 3. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então assim, a viagem, só por curiosidade aí, a viagem entre a Babilônia, né, que é Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, que hoje
é o Iraque, até Jerusalém tem 1.500 quilômetros. Essa viagem a pé levava 4 meses. Então, depois desses 4 meses que o povo ficava viajando aí, eles chegaram na terra de Israel e eles demoraram mais 7 meses de descanso, né? Demoraram 7 meses de descanso para começar a construção. E no primeiro momento, a construção é do altar, tá? Primeiro eles levantam o altar, depois eles lançam os alicerces e aí depois é que vem a construção dos muros. Porque, aí você vai me perguntar, por que primeiro eles constroem o altar, né? Por que já não construíram logo os muros, ou se não, logo já levantou o templo? Porque o altar era símbolo da presença de Deus, né? A gente tem que lembrar que a gente está no Velho Testamento ainda, né? A gente não estava no tempo ainda que a gente tem hoje, da graça, né? Esses símbolos eram muito importantes, né, nessa época. Então, o altar, ele simbolizava a presença de Deus. E além da presença de Deus, que esse altar simbolizava, eles deveriam entregar todos os dias os sacrifícios no altar. O sacrifício era feito diariamente. E eles deveriam fazer esses sacrifícios para que essa aliança entre eles e Deus permanecesse, né? Eles precisavam desses sacrifícios diariamente para que essa aliança permanecesse. Então é por isso que eles levantam primeiro o altar. E aí esse capítulo 3 está contando exatamente sobre isso. Está contando a história, como é que foi, como é que sucedeu, né? Essa história de levantar o altar, depois os alicerces. Esse altar é levantado, né? E aí, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que ele fala sobre a unidade desse trabalho, né? Aqui fala que os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. Então esse povo, para eles conseguirem alcançar esse objetivo, eles se uniram, todos como um, em busca desse objetivo, né? E isso é muito importante. A gente está vivendo um tempo aqui, né, no Brasil, em que as pessoas estão todas, cada um acredita numa coisa e cada um briga pelo seu pensamento, e a gente acaba ficando todo mundo separado. Isso é muito importante, né? A união. A união leva força, né? Jesus, em Mateus, ele fala assim, ó. Mateus 12:25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então a união, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que se unir com as pessoas ao nosso redor para que esse objetivo seja alcançado mais rapidamente. Se a gente fica brigando e cada um fala uma coisa, e cada um quer uma coisa, cada um quer ir para um lado, esse objetivo não vai ser alcançado. Então eles entenderam isso, né? Eles entenderam que eles precisavam se unir naquele momento para que eles conseguissem levantar o altar e o templo e o muro, né? Legal. Outra coisa, aqui fala nesse texto sobre a adoração. O altar também foi levantado para que eles adorassem a Deus, né? Aqui fala que depois que o altar foi levantado, eles levantaram cânticos de adoração a Deus, de louvor. Lembrando que tinham muitos levitas aqui, né? Essa leva que voltaram levitas, né? Eles tinham que provar ali a ascendência, né, da onde eles vieram, e eles tinham que provar que eles tinham alguma ligação com sacerdócio ou com eles serem levitas. Esses levitas voltaram e eles adoravam a Deus ali no templo, né? Quando eles levantaram o altar, eles adoravam a Deus, né? Que mais que a gente chama a nossa atenção quando a gente olha aqui para esse texto? Havia as festas religiosas, né? E o que essas festas religiosas, elas nos demonstram, o que elas nos falam, né? Por que eles faziam essas festas religiosas? Eles seguiam à risca essas festas. Isso nos mostra o zelo, né? Eles tinham um zelo ali para as coisas de Deus. Mesmo eles tendo passado muito tempo, né, 70 anos lá no exílio, eles ainda permaneceram tendo os mesmos costumes, continuaram com zelo com a obra de Deus. Se Deus estipulou festas, se Deus estipulou sacrifícios, eles continuavam fazendo, mesmo longe,
né? Mesmo longe ali de Israel. E isso demonstra que a gente tem que ser zeloso com a obra de Deus, né? A gente precisa ter essa seriedade com a obra de Deus. Por quê? Porque é através dessa... Deus, ele delimita, ele mostra o que a gente tem que fazer, porque é o jeito que vai dar certo, né? Por nossa conta, pelo que a gente quer, o que a gente acha, nada dá certo. Deus tem os propósitos pré-estabelecidos e Deus sabe muito bem o que vai acontecer no dia de amanhã, e ele mostra pra gente como a gente tem que agir, como a gente tem que fazer. E a gente tem que ser zeloso, né? A gente tem que obedecer às ordens de Deus para que tudo dê certo. Eles entenderam isso, eles tinham esse zelo, né? Mesmo passando tanto tempo longe, eles continuaram com esse zelo, continuaram com os sacrifícios e com as festas, né? Com os rituais ali que eles deveriam fazer. Legal. Outra coisa que me chama muita atenção aqui nesse texto, a contribuição. Contribuição. O que aconteceu? Nesse primeiro momento aí, no capítulo 1, quando a primeira leva vem, aqui lembrando que o capítulo 3 ainda nós estamos falando do primeiro retorno, foram as primeiras pessoas que voltaram. Nesse primeiro momento, no capítulo 1, algumas pessoas voltaram. Elas tiveram que provar, né, de quem elas eram filho, fulano, filho de ciclano, filho de beltrano. E essas pessoas que não conseguiram provar, porque tinha gente que não conseguia provar mais. Por quê? Porque elas já tinham se misturado com as pessoas ali da Babilônia, né? Já tinham tido casamentos mistos, lembrando que os israelitas não poderiam se misturar com outros povos, né? Que isso Deus não permitia. E muitas pessoas se misturaram, muitas pessoas enriqueceram na Babilônia, não quiseram voltar, né? Mas aí o que acontece? As pessoas que não quiseram voltar ou não puderam voltar, elas contribuíram. Elas deram ainda ouro e prata para essas pessoas que voltariam para contribuir com a construção, né? Então, até hoje é assim, né? O judeu que tá lá em Nova York, ele ainda manda dinheiro lá para Jerusalém. Às vezes ele não quer ir, mas ele manda, né? Porque eles têm isso ainda. Você pode ver que judeu, eles têm muito dinheiro, eles são ricos porque eles se ajudam, eles mandam dinheiro um pro outro. Se um tá meio mal assim financeiramente, o outro banca alguma coisa, manda dinheiro. Eles têm esse coração abençoador e a gente tem que ter também. A obra de Deus, ela precisa de financiamento, né? Aqui na terra a gente precisa pagar luz, a gente precisa pagar água, precisa pagar conta, e a gente precisa desse financiamento. Então a gente tem que ter o coração abençoador em financiar a obra de Deus, né? Aqui isso é bem claro, isso mostra que eles financiaram a obra de Deus. E a gente também tem que pensar no trabalho missionário, né? A gente tem que falar sobre esse trabalho missionário. Às vezes a gente esquece o trabalho missionário, mas o trabalho missionário é extremamente importante. A gente não vai, mas alguém tem que ir, né? A palavra de Deus, ela tem que ser pregada em todos os lugares. Então é importante também financiar o trabalho missionário, né? Que mais aqui que a gente conta nesse texto? E aí a gente fala da edificação, né? A edificação. No capítulo 3, de 8 a 13, começa a contar a história, começa a mostrar já que os alicerces são lançados. E nesse momento que os alicerces são lançados, uma coisa muito engraçada acontece. Por quê? Algumas pessoas que tinham visto, né, os primeiros israelitas lá, que saíram ainda crianças de Jerusalém, eles viram como que era o templo. E o templo de Salomão, de fato, era maravilhoso, né? Era uma estrutura incrível, era muito bonito, né? Era cheio de pompa, era incrível. E esse templo que eles estavam fazendo não seria igual, né? Não tava igual. E aí uma coisa engraçada acontece, porque esses idosos, eles começam a olhar para os alicerces e começam a chorar. Mas eles não choram de alegria, eles choram de decepção. Enquanto os outros, mais jovens, que não tinham visto ainda o templo de Israel, né, não tinham visto porque não viveram em Israel, né, no tempo que foram levados cativos, essas pessoas provavelmente nasceram na Babilônia, só tinham ouvido falar,
eles choram de alegria, de emoção, porque aquilo tá acontecendo. Tipo, olha, que incrível, a gente tá conseguindo levar isso à frente e a casa de Deus tá sendo construída. Então tem um mix ali, uma galera que chora, que tá murmurando que o templo não tá igual, tá uma decepção, e uma galera que tá muito feliz. Muito feliz porque aquilo tá de fato acontecendo. E assim é na igreja, né? A gente vê umas pessoas muito felizes, tipo assim, ai que incrível, tudo que faz é incrível. E uma galera que acha tudo chato, horrível, que tá decepcionada. Mas o que chama atenção é que cada um tem um posicionamento, mas qual é o posicionamento que Deus quer, né? Esses idosos, eles choram de decepção, mas aquilo era a obra de Deus, era a vontade de Deus, né? Deus queria que aquilo tivesse acontecido. Foi Deus que despertou no coração das pessoas elas saírem da Babilônia e reconstruir o templo, né? Então essas pessoas que estavam cheirando de alegria, elas estavam sendo inspiradas pelo Espírito Santo mesmo, né? Elas estavam sendo inspiradas ali por uma questão de Deus colocar isso no coração delas, né? E aí eles lançam, né, as edificações, e alguns líderes são chamados para tomar conta daquela obra, né? Fala que os levitas de mais de 20 anos para cima, foram selecionados ali para tomar conta da obra. O que mostra, mais uma vez, a importância do líder, né? O líder é uma pessoa que tem que ser realmente separada, né? É uma pessoa que inspira as pessoas, é uma pessoa que guia as pessoas. O líder é uma pessoa de extrema importância, e é a importância também do líder ser seguido, né, pelas pessoas, pelo resto da comunidade. Então eu acho que mais ou menos é isso. Eu não posso me estender muito, né, porque o vídeo ele é um formato um pouquinho menor, é mais um resumão mesmo. E se houver alguma dúvida, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, pode deixar. Se eu souber, eu respondo, ou se eu não souber, alguém vai saber. E eu agradeço muito pela oportunidade, que Deus te abençoe e que você possa, nesse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, possa buscar mais a Deus, porque eu tenho certeza que Deus, ele tem um objetivo em todas as coisas. Se isso está acontecendo, é permissão dele. Então vamos usar esse tempo a nosso favor, e sempre que a gente está lendo a Bíblia e estudando mais a palavra de Deus, isso é só para o nosso favor, não é perda de tempo, é ganho. E eu desejo que você fique bem aí, que Deus te abençoe e que dê tudo certo, que a gente volte logo para nossa igreja, para a gente poder se ver e matar saudades. Um beijo, tchau, tchau.